a Bíblia, assim, quando a gente vê os grandes heróis da fé, todos eles tinham problema. Você não vê ninguém perfeito. Sim. Então as pessoas, elas lutam para manter uma aparência de uma perfeição que nem a Bíblia que ensina. Não, é? nem existe, né, mano? Então, exatamente, não existe. Então, se você... Hoje, engraçado, né? Hoje eu encontrei a Duda, na hora que eu estava vindo para cá, e a gente vinha conversando exatamente sobre isso, né? Que muitas vezes as pessoas, elas buscam por uma perfeição, e se você olhar para aqueles que Jesus escolheu para começar o ministério dele... Pixe, é o tipo de pessoa que a sua mãe ia dizer para você não andar junto, né? Exatamente. Então, assim, acaba sendo um contrassenso. E até a questão da busca do apoio, você falou, né, Lu, que ainda tem gente que ainda tem um pouco de preconceito com relação a isso, né? As pessoas ainda acham, né, que assim, um coração pode adoecer e você tem um problema cardíaco e tomar remédio a vida inteira. Né? Uma pressão pode alterar e você tem um problema, mas você não pode ter um adoecimento de mente e de outros órgãos do nosso corpo, que é físico. Sim. Pode? Não fecha a conta. E Paulo fala de renovar o quê? A nossa mente. A nossa mente. Porque se você não tratar, o seu corpo vai sofrer depois. Acho que quando a mente não pensa, o corpo padece, não é? Eu acho que o ditado é assim. E outra, a nossa mente adoece o nosso corpo. Sim. Quantas pessoas vêm a ter um câncer ou outras questões por conta de acúmulo de coisas que não dissipa, que não trata a mente, e aí adoece esse corpo. Davi fala que enquanto não confessei o pecado, meus ossos secaram dentro de mim, né? Não é só o pecado, pode ser qualquer coisa. E é interessante que a gente, com esse conhecimento, né, a gente não para de estudar para que possa fazer o nosso melhor. Mas é interessante que, assim, a gente... eu acho que a gente consegue, nesse momento, Manu e Fabiano, entrar nesse espaço, assim, de nós, como cristãos, entendermos que nós precisamos desse cuidado. Sim. Sabe? Então, quando eu começo a atender alguém, obviamente, eu não me coloco no papel de pastor, porque ali eu sou um terapeuta. Mas se há oportunidade aberto pelo meu paciente de pregar o evangelho, assim eu farei. Mas a gente precisa ter a sensibilidade, porque aquele ali não é o momento. Mas o que eu amo isso é que a gente tem conseguido unir a questão do evangelho, a questão do aconselhamento, que a gente já fazia, assim como a Luciana muito bem descreveu na questão do Carioquides, com hoje esse trabalho da terapia. Então a gente consegue alcançar mais pessoas, de uma assim, maneira sabe? ainda mais ampla, né? Mais ampla, exatamente. É que você não tem como tirar o cristão de você. Não. Você não tem. Por completo. E se o cristianismo sempre tem o outro como referência. Isso que eu ia... O gancho que eu ia puxar aqui para passar para a Manu, que é o seguinte, você tem o outro, como cristão, você sempre vai ter o outro como referência, que é isso que Cristo ensina. E se eu não estou bem, como eu vou ajudar o outro que eu tenho como referência se eu próprio não me ajudei ainda? Sim. Então ninguém eu tenho que não tem. Exatamente, você vai dar o que você tem. Não tem como você oferecer, tipo, não tem como sair, tipo, água salgada e doce da mesma fonte. Não você tem que... Verdade. Você não salva ninguém se você não se salvar primeiro. Você tem que... Acho que nem a máscara do oxigênio, né? Bota em você primeiro, né? O pessoal fala que a segunda você bota no advogado, mas tudo bem. Você coloca em você primeiro, para depois você, tipo, assim que tiver a oportunidade de exercer aquilo que Cristo diz que cada cristão tem que exercer, que é ter justamente o outro, e não a si próprio como referência, ou a sua dignidade, a sua honra. Para a gente largar tudo e servir ao outro. E aí, você pode deixar o Marcelo pastor de lado, mas o Marcelo que você não tem como o Marcelo cristão, porque já está dentro de você, o Espírito Santo está ali dentro, e na oportunidade... Você chega... surge oportunidade. Sempre surge. Não, que eu lembrei de duas coisas. Uma coisa, lembrei de uma coisa, depois essa coisa, coisa me lembrou outra coisa. E, na verdade, eu também lembrei de uma terceira coisa. Eita! Não, muitas coisas, né? Coisa sobre coisa. Cabeça não para. Primeiro, pra variar, né? Não para. TDAH é bruto, né? É forte, né? A gente cuida disso aí também, tá? Dizer que o exame era tudo coloridinho, assim, olha. Não, a primeira coisa que eu acho fantástico é que Deus agora está abrindo essa possibilidade de você ter um viés cristão para uma possibilidade de uma análise, né, dentro do campo da psicologia. Então, assim, né, tem até a Marisete com todo esse trabalho que ela desenvolve. Agora, Deus abriu essa porta para uma pós-graduação já num nível, né, em reconhecimento no MEC e tudo mais. E isso mostra que Deus está abrindo uma porta.
para que a gente consiga verdade. tratar da forma como ele espera que seja tratado, com esse olhar também, não é bíblico, né? Mas eu lembrei de duas coisas que, enquanto vocês estavam falando, né? Aí eu fiquei pensando, caramba, vocês sentiram essa confirmação do chamado de Deus, mas eu imagino que, isso foi há quase 20 anos atrás que isso aconteceu, né? Dessa confirmação desse chamado. Eu imagino que vocês não imaginariam que Deus faria da forma como fez, né? Gostou desse corte? Então vai lá e assiste esse vídeo na íntegra. E não esqueça de curtir e compartilhar.